palavra nesta manhã, ela seja um rema para nossas vidas, revelação da parte de Deus, que nós possamos colocá-la em prática após ouvi-la e que ela não volte vazia, Senhor, sem antes cumprir o propósito pelo qual ela será enviada, designada aos nossos corações nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Diga assim: estou preparado. Amém? Hoje eu quero falar sobre frutificação ainda dentro desse mês. Estamos falando sobre frutificação, mas eu quero falar sobre um tema: habite na videira. Diga comigo: habite na videira. O tema de hoje, na verdade, ele será fundamentado em um versículo, João capítulo 15, versículo 5. Vou ler na NVI com vocês, quero começar já lendo esse versículo, onde Jesus diz o seguinte, João 15, 5. Eu sou a videira, e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito frutos, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Jesus, nessa parábola da videira verdadeira, do capítulo 15, do versículo 1 em diante, ele vai falando sobre, dizendo: o meu pai é o agricultor, eu sou a videira, e falando com os discípulos, vocês são os ramos. E ele chega aqui no versículo 5, ele ratifica isso, dizendo: eu sou a videira, e vocês são os ramos. E ele diz assim: se vocês permanecerem em mim, e eu permanecer em vocês, vocês vão dar muito frutos, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Essa passagem, queridos, é uma passagem muito rica em significado, e ela oferece para nós uma base sólida para explorar o nosso relacionamento com Cristo e também os seguidores com Cristo, o nosso com Ele, aqueles que seguem com Ele. Então nós vamos trabalhar muito nisso nesta manhã, sobre relacionamento com Cristo. Por quê? Porque Ele nos ensina, e eu afirmo, que relacionamento é mais importante que fazer. Relacionar-se com pessoas, relacionar-se com Deus, principalmente com Ele, que é o foco dessa manhã, é mais importante do que fazer. Repita comigo: relacionamento é mais importante que fazer. Vamos entender isso. Nós vamos aqui entender que não é muito pelo fazer que nós damos frutos, e sim por habitar na videira, morar, estar, viver na videira. É por isso que nós damos frutos. Ele diz isso no versículo: se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vocês, vocês dão muito fruto. O versículo não diz assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se vocês trabalharem incansavelmente, se vocês fizerem muito, se vocês se esforçarem, vocês vão dar muito fruto. Não é isso que ele diz. Ele tem uma condição, e a condição é: se vocês habitarem em mim, vocês vão dar fruto. Se vocês permanecerem em mim, vocês darão frutos. Nós vamos entender nessa manhã, queridos, por que nós não estamos dando frutos em algumas áreas. E quando eu falo frutos, não estou falando só de ganhar vidas, mas frutos em várias áreas da nossa vida. E aí amém, é isso mesmo, amém, né? Prega comigo, está pregando ali comigo, eu digo amém, amém, oh glória a Deus. E aí, queridos, nós vamos entender que fazer é muito mais insignificativo do que ser. Relacionamento é mais importante do que o fazer, porque estar, permanecer nele, é a única condição que ele dá nesse versículo para colhermos e darmos frutos. Ou seja, habitar na videira é a fonte da verdadeira frutificação. Nós estamos no mês de frutificação. Aí você pode perguntar assim: pastor, o que eu faço para frutificar? Habitar. Habite na videira. Habitar na videira, queridos, é a fonte
da verdadeira frutificação. Não existe como frutificar, não tem como frutificar se nós não habitarmos na videira, se não estivermos na videira. O tema enfatiza aqui, nós vamos ver, a importância de estar conectado com Jesus. Em um mundo onde há tanta ênfase em fazer, em produzir, essa mensagem de hoje, ela será um lembrete de que a verdadeira frutificação não vem pelo fazer e nem pelo produzir, mas vem por um relacionamento com Jesus Cristo. Essa mensagem é para nos lembrar disso. Eu preciso estar relacionando-me com Cristo para dar fruto, e não só fazendo, porque tem muita gente fazendo, e não está produzindo nada. Trabalha, e não produz nada. Está na igreja sempre, mas não produz. Por quê? Porque está faltando uma coisinha, faltando um relacionamento com Cristo, faltando o principal. E muitas vezes, queridos, nós achamos que nós vamos frutificar por fazer coisas, mas esta mensagem nos lembrará que a frutificação depende de sermos alguma coisa, de sermos com Ele um só. Então vamos lá, vocês vão perceber aqui que, de uma forma muito prática, a ideia de habitar, ela sugere permanência. A ideia de habitar sugere compromisso. A ideia de habitar sugere intimidade. Quando eu falo assim, habite na videira, eu estou dizendo assim, permaneça na videira. Esteja compromissado com a videira. Esteja intimamente ligado com a videira. É isso que é relacionamento. E esse tema, queridos, é tão relevante para os novos convertidos. Esse tema, é tão relevante também para cristãos maduros, para todos nós. Esse tema é muito relevante. Por quê? Pois todos nós precisamos ser lembrados diariamente da importância de estarmos enraizados em Cristo, para frutificarmos espiritualmente. Se nós não estivermos enraizados, fundamentados, permanecendo, habitando intimamente, compromissado com Cristo, nós não vamos ser pessoas frutíferas. E durante a ministração, você vai perceber, ou você perceberá claramente que Jesus está fazendo um convite, queridos, ao arrependimento, à renovação, para aqueles que têm vivido desconectados de Jesus. Se você está me acompanhando nas redes sociais, e está me ouvindo, está me assistindo, Jesus, Ele está fazendo um convite para você se reconectar, para você estar renovando a sua aliança de relacionamento com o Senhor, de relacionamento com Cristo. Até porque, queridos, a nossa vida espiritual, ela depende dessa conexão. Sem essa conexão, nós não sobrevivemos. E nós vamos entender isso, porque ele, na parábola, diz que se o ramo não estiver conectado, ele corta, joga fora e ele seca. Isso significa que a nossa permanência na videira depende da nossa vida espiritual. Ou melhor, a nossa vida espiritual depende dessa conexão com a videira. Justamente porque há um perigo, queridos, há um grande perigo de estar desconectado com a videira. Pois assim como um ramo separado da videira seca, a vida longe de Cristo leva à esterilidade espiritual. E aqui está já uma chave importante para nós nesta manhã. Por que muitas vezes, queridos, nós não estamos frutificando? Porque a esterilidade espiritual em nossas vidas, em vários aspectos. Porque tem alguma coisa errada. Provavelmente o galho não está conectado 100% com a videira. Isso significa que ele não está produzindo, não está dando fruto.
a esterilidade e está secando dia após dia. A pessoa vai minguando, ao invés de ir ficando verde, ela está secando, ela está murchando. Então aqui em João 15:5, Jesus ele nos deu uma ilustração clara de como o nosso relacionamento deveria ser com Ele. Ele está dizendo que Ele é a videira, a fonte da nossa vida, e nós somos os galhos, o lugar onde o fruto é produzido. Fruto não é produzido no tronco, a não ser a jabuticabeira. Lembrei aqui agora, jabuticabeira dá até na raiz se brincar, né? Jabuticaba sai lá de baixo assim, mas eu vejo que a jabuticaba até o tronco é galho, porque ela já sai toda. Mas não é normal você encontrar uma laranja no tronco, na videira, ali na essência. É ou é? É ou não é? Limão, manga, você não encontra outras frutas no tronco, você vai encontrar os frutos aonde? Nos galhos. Videira não dá o fruto, o que dá fruto são os galhos, os ramos. Então o lugar que onde deve haver o fruto, é nos galhos, e esses galhos somos nós. Então ao receber a vida de Cristo, os resultados naturais, inevitáveis, são que os frutos serão produzidos por meio das nossas vidas, porque nós somos os galhos. Isso é inevitável, é natural. Então, às vezes, queridos, em nosso zelo em produzir resultados, o nosso zelo em produzir coisas para Ele, para o Senhor, para entregar coisas para o Senhor, às vezes nos tornamos tão determinados em produzir frutos, que nós negligenciamos o habitar nele. Estamos tão preocupados em fazer para Ele, que esquecemos de estar nele. Estamos tão preocupados em querer apresentar resultados para Deus, que nós esquecemos de estar junto com Deus. Esquecemos de estar conectados com Deus, porque nós estamos, sabe aqueles galhos que vem o vento, ele está tão agitado, querendo tantas coisas, mas ele não está produzindo nada. Por quê? Porque às vezes, queridos, nós estamos tão preocupados em fazer, que esquecemos de ser um com Ele. Há aqueles inclusive que acreditam que precisam estar constantemente trabalhando, fazendo para o Senhor, a fim de alcançar padrões elevados para Deus. Resumo isso numa frase dizendo assim, que eu serei mais importante, mais amado, mais querido por Deus, se eu fizer alguma coisa para Ele. Queridos, nós não somos mais amados por fazermos, nós só somos filhos de Deus. Ele me ama por ser filho, não por fazer coisas. O fazer é consequência, dar fruto. Você já viu você já chegou num galho de árvore e precisa ficar lá assim, ei, dá fruto aí, você tem que dar fruto, viu, galho de mangueira, galho. Precisamos fazer isso? Ficar implorando para um galho dar frutos? A gente sabe que ele vai dar fruto, por quê? Porque ele está conectado, então naturalmente ele vai dar fruto. Nós não precisamos ficar. Significa que a gente não precisa ficar, se sentir o galho, ô galhão, ô né, Rosivaldo, Márcio, ô fulano, ciclano. O seguinte, olha, você tem que dar fruto, tem que dar fruto. Não precisa ficar falando que tem que dar fruto, porque se eu já estou conectado, naturalmente eu vou dar fruto. Por que eu não estou dando fruto? Estou habitando, estou permanecendo, estou morando, estou conectado com o Senhor. E muitas vezes, queridos, nós queremos ser amados por Deus por fazer mais coisas. Você não é amado por fazer, você já é amado por ser. Ser o quê? Ser filho. Nós somos filhos de Deus, queridos. Pode-se parecer que o habitar não seja tão produtivo, ou até que acabe tomando ou roubando muito tempo na produção de frutos. Muitas pessoas pensam isso. Não, mas se eu ficar habitando muito no Senhor, se eu ficar orando 1 hora por dia, 2 horas. Apóstola Valnice, ela tem uma frase, ainda a Alexandra que estava ministrando citou aqui, ela disse assim, se você tem que orar 1 hora, adore 55 minutos e ore 5 minutos.
Eu diria que mais ou menos isso está relacionado a esse contexto. Se você tem que trabalhar para o Senhor, fazer coisas para o Senhor, fique 45 minutos com Ele e fique 15 minutos fazendo. Você vai ver que o resultado vai ser muito diferente. Às vezes nós queremos ficar 1 hora fazendo coisas e não temos 1 minuto para estar com Ele, conectado nele. E aí, queridos, por isso que muitas vezes nós estamos sendo pessoas infrutíferas. Jesus, Ele nos disse que não é a nossa atividade que produz os frutos, e sim o nosso relacionamento com Ele. Se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vocês, vocês vão dar muito frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim não podem fazer nada. Jesus, ele deu um aviso importante aos seus discípulos, que se eles tentassem viver a vida cristã, a parte de um relacionamento íntimo com Ele, eles descobririam que eles iriam cessar de produzir frutos, quaisquer resultados significativos que fossem. Jesus lembrou isso dos seus discípulos. Olha, gente, amigos, discípulos, filhos, não adianta vocês querem ficar fazendo, se vocês não tiverem relacionamento comigo. Vocês têm que permanecer em mim. Eles, queridos, poderiam fazer um grande esforço pelo reino de Deus, ainda assim, quando passassem conta ou prestassem conta de suas vidas para Jesus, eles iriam encontrar apenas esterilidade. Eles iam chegar lá e falar: mestre, não produzi nada, porque passaram tanto tempo querendo fazer, sem ser, que não trariam resultado nenhum. E um dos atos, queridos, que eu diria assim, mais impactantes de Jesus, meio contraditório isso que eu estou dizendo, foi ele amaldiçoar uma figueira que não produzia frutos. Eu acho isso muito impactante. Lá no livro de Marcos, capítulo 11, nós vamos ler alguns versículos. Jesus, ele amaldiçoou uma figueira linda, viçosa, verdinha, mas não dava fruto. Para mim, queridos, essa passagem da figueira amaldiçoada é um chamado à frutificação verdadeira. Eu compreendo dessa forma, que essa figueira sendo amaldiçoada por Jesus é uma oportunidade, é um chamado de Deus para nos ensinar que nós podemos ter uma frutificação verdadeira e não de aparência. Uma frutificação correta e não apenas aparente aos olhos das pessoas. Ou seja, o amaldiçoar dessa figueira é um exemplo de que eu posso cumprir o meu propósito nessa terra. Aqui nesse capítulo 11 de Marcos, nós vamos ler, nós encontramos um episódio muito marcante, onde Jesus, ao passar por uma figueira, ela estava cheia de folhas, os galhos verdinhos, mas não tinha frutos. Ele amaldiçoa essa figueira, ela seca desde a raiz. Vamos ler 11, versículo 12 e 14. Vou começar com esses 3 versículos. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome, e ao observar a certa distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas. Olha que interessante, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: ninguém mais coma do seu fruto. Os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Vamos ver o resultado do que ele fez? Versículo 20 agora. De manhã, ao passarem, eles estavam voltando, viram a figueira seca desde a raiz. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Rabi, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Olha que interessante, queridos. Esse é um episódio que pode parecer estranho à primeira vista, acontecendo isso, mas ele carrega um profundo ensinamento espiritual para as nossas vidas.
Temos muito o que aprender com essa parábola, com esse testemunho, com esse episódio. A figueira simbolizava algo que aparentava ter vida, algo que prometia frutos, mas estava vazia. A figueira representava algo que muitas vezes pode estar naturalmente acontecendo em nós. Estamos mostrando algo, mas não temos frutos. Aqui, queridos, quando Jesus viu a figueira de longe, coberta de folhas, ele esperava encontrar frutos nela. No entanto, ao se aproximar, ele descobriu que ela estava estéril, apesar de toda a sua aparência saudável. Verdinha, bonita, aparentemente estava muito saudável. Como isso se aplica a nós? Como nós trazemos isso para a nossa realidade, para a nossa vida? Assim como aquela figueira, nós, queridos, como cristãos, podemos também aparentar estar espiritualmente vivos, frequentando igrejas, participando até de células, dos eventos, das atividades, até mesmo falando sobre Deus, mas não estamos nele. E se não estivermos conectados realmente na videira, queridos, que é Jesus, nossos esforços serão infrutíferos. Essa é uma chamada, esse mês será uma chamada. Aliás, eu creio que durante todo essa conferência, Deus estará nos chamando a entender o propósito, queridos, do porquê que nós não estamos frutificando como deveríamos frutificar. O que está faltando? Onde está a minha desconexão com Ele? Quanto tempo eu estou investindo para habitar nele e vivendo a minha vida aleatoriamente, deixando a vida me levar, deixando as coisas acontecerem, acreditando que tudo está bem, que eu estou verde, que eu estou bonito, que eu estou aparentemente diante das pessoas super bem. Mas por que não produzimos, queridos? Por que nós não frutificamos? Podemos ter folhas, ou seja, uma aparência de espiritualidade, mas sem frutos que Deus deseja ver em nossas vidas. O que são esses frutos, pastor? Os frutos que Deus espera de nós, queridos, são amor, paz, alegria, paciência, longanimidade, bondade, fidelidade, temperança, domínio próprio. Esses frutos, queridos, são vidas transformadas pelo poder de Cristo, que produz frutos de arrependimento, de justiça, de boas obras. Tudo isso são frutos que Deus espera de nós, fruto do Espírito habitando em mim, frutos de arrependimento, frutos de boas obras, eu fazendo, eu envolvido, eu sendo parte da igreja, eu sendo parte da comunidade. Se nossa vida espiritual, queridos, está apenas na aparência, mas não aqui no coração, nós estamos com aquela figueira, aparentemente vitalidade, aparentemente saudável, bonito, mas na verdade estamos vazios. E por isso nós não produzimos, não damos frutos. Uma árvore precisa estar saudável para dar frutos. Papai tem um pé de manga, tem mais de um, mas ele tem um pé de manga, e agora eu estava lá esse tempo atrás, e no final, no último dia, papai e mamãe foram lá colher uma caixa de papelão dessa altura, cheia de manga para mim. E eu levantei, nós já tinha preparado o carro, tu já estava para vir embora, ele chegou com a caixa, isso aqui é as mangas para você levar. Mas meu pai, durante a estadia que eu estava, ele disse: filho, esse pé de manga ele já não está muito saudável. Aí ele me levou e falou: está vendo as brocas aqui? Brocas são cupins, tipo, que entra, já estava furada.
E ele diz: provavelmente os frutos dessa mangueira não estão muito boas. Brocas são uns bichos que vai dando, uns cupim, uns negócios que vão entrando. E ele diz assim: talvez esses frutos, as mangas não vão estar muito boas na hora que amadurecer. Elas estavam ainda meio de vez. Eu disse: beleza, papai, tranquilo. Em contrapartida, tem outros pés lá que estavam super viçosos, verdinhos. Tinha uma jabuticabeira, acho que eu contei num dia aqui. Tem uma jabuticabeira lá, grande assim. Ele joga água, ele cuida dela. Tinha fruto até na raiz, mas as jabuticabas estavam ainda verdinhas. E eu pegava ela, foi mas tão doce, ainda verde, mal melado. Pensa numa jabuticabinha doce. E dito e feito, chegou, as mangas foram amadurecendo. Aí um dia eu peguei uma e fui cortar. Quando eu cortei, ela estava partes amarelas e partes estavam pretas, porque elas não estavam saudáveis, porque a árvore, a raiz não estava saudável, o fruto não estava saudável. É impossível Jesus não estar saudável. Amém? Ele sempre é saudável, Ele é nossa raiz, é a fonte. O que pode estar havendo é uma desconexão desse galho com essa videira saudável. E às vezes, queridos, os galhos não estão produzindo os frutos como deveria produzir. Então eu creio que esse mês, que essa conferência será um chamado de Deus ao arrependimento e a nossa conexão ou reconexão com a videira. Porque alguns que eles precisam se conectar, porque está aí misericórdia. E alguns têm que se reconectar com a videira. Esse mês, essa conferência vai ser um chamado de Deus para a gente fazer isso. Se reconectar essa videira. A figueira que não produz fruto foi amaldiçoada porque ela estava vivendo por si mesma. Ela estava sugando nutrientes da terra sem dar nada de retorno. Jesus queria um fruto e não tinha. Da mesma forma, queridos, quando nós vivemos sem um relacionamento genuíno com Jesus, nós podemos nos tornar estéreis espiritualmente, consumindo apenas a graça de Deus, só sugamos, sem permitir que a gente produza frutos para Ele, sem que a gente dê algo em troca ao Senhor. Então Jesus nos ensina em João 15:5, dizendo: sem mim nada podeis fazer, sem mim vocês não conseguem fazer coisa alguma. Ou seja, não importa o quanto nos esforcemos em nossas próprias forças, se não estivermos ligados a Ele, queridos, não seremos capazes de produzir frutos que realmente glorifiquem a Deus. Para dar frutos que glorifiquem o Senhor, precisamos estar conectados a eles. Por quê, pastor? Porque se você não estiver, nós até podemos dar alguns frutos, mas escute, esses frutos não glorificam a Deus. Sério, pastor? Sério. Existem pessoas, às vezes nós estamos dando frutos, mas são frutos que não glorificam a Deus. Deus não pediu, Deus não se agrada, Deus não quer que você faça o que você está fazendo. São frutos, pelo muito fazer, pelo muito produzir, mas não estão glorificando o Senhor. Não estão exaltando o nome do Senhor. São frutos próprios. Como a videira estava sugando a terra, sugando de Deus, só quero, mas eu não dou fruto que glorifica a Deus. E tudo que eu dou em troca, é resultado do meu fazer, da minha força, do eu querer realizar alguma coisa. Então, assim como a figueira estéril foi um alerta para a necessidade de uma frutificação genuína, Jesus nos ensina que nós podemos produzir frutos quando nós estamos verdadeiramente conectados a Ele. Então, habitar na videira, queridos, que é o tema que propõe essa mensagem dessa manhã, é uma chave para uma vida que gera frutos permanentes, pois é somente em Cristo
que nós encontramos a fonte da verdadeira frutificação. Não é nas coisas que fazemos, é nele. Se estou nele, naturalmente, inevitavelmente, eu darei frutos. No entanto, mesmo enquanto habitando na videira, queridos, é essencial compreender que Deus opera em nossas vidas através de estações. E eu quero trazer algo aqui para nós nesta manhã, queridos, que cada estação tem o seu propósito e o seu tempo determinado por Deus. Assim como uma árvore não frutifica o ano todo, nós sabemos que uma árvore não dá fruto do ano inteiro. No entanto, ela passa por diferentes fases, para que no momento certo, na estação certa, no outono, ela dê a melhor quantidade e o melhor fruto possível. Naquele momento, há momentos nessas estações que a árvore vai brotar, momentos que ela vai crescer, amadurecer, mas tem momentos de descansar, tem momentos que a árvore descansa também. E nós também, queridos, passamos por diferentes tempos designados por Deus em nossas vidas. Portanto, é crucial entender que permanecer conectado na videira, nós seremos conduzidos pelas estações de Deus em nossas vidas. Todos nós vamos passar por todas as estações, e se não passarmos, tem alguma coisa errada. Há momentos de intensa frutificação, que nós vamos frutificar 100 por 1. Há momentos de 60, há momentos de 30 por 1. Mas o importante é a gente entender que todo o tempo nós podemos frutificar, sim, se estamos conectados nele. Talvez não na mesma proporção, mas sempre estamos dando frutos. Como eu disse, há momentos que nós frutificamos intensamente, mas também há períodos de preparação. Há momentos de descanso, há momentos de espera. Em cada uma dessas estações, o Senhor precisa estar presente, conectado nele, porque senão, queridos, a árvore que passar por alguma estação e não estiver conectada na raiz, ela morre, ela deixa de existir, independente da estação que ela está vivendo. O Senhor vai estar presente, trabalhando em nós, através de nós, em cada estação, para cumprir o seu propósito. Mesmo quando nós estamos conectados à videira, há um tempo para o propósito de Deus nessa jornada com Ele, nessa jornada com Deus. Refletindo num versículo que está em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, Salomão ele diz que debaixo da terra há tempo para todas as coisas. Especificamente o versículo diz que para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Deus deixou estabelecido, há estações, há momentos certos. Ou seja, se você estiver habitando, permanecendo, vivendo, morando, conectado à videira, independente da estação da vida que estiver passando, você sempre estará dando frutos. Claro, como eu disse, reforço, ora em proporção maiores, ora em proporção menores. Pastor, quando eu não dou fruto nenhum? Quando eu não estou conectado. Se eu estou conectado, inevitavelmente eu vou dar frutos. Pois em cada estação da vida, queridos, há um tempo de Deus para frutificar. Vou repetir, em cada estação da vida, há um momento para frutificar. A beleza que há na maneira como Deus desenhou as 4 estações é que, embora elas sejam totalmente diferentes, distintas uma das outras, todas as estações elas trabalham juntas para trazer vida e crescimento. Uma soma a outra. São totalmente diferentes, mas elas somam uma a outra para que tenha um bom resultado. Irmãos, entenda, inverno, primavera, verão, outono, na nossa vida, todos nós temos que passar, porque uma é necessária para que a outra, juntas, dê um bom resultado. É impossível você querer pular alguma delas. Tem gente que não quer viver o inverno, não tem como, porque sem inverno não tem primavera.
E às vezes, queridos, essas questões de estações na nossa vida, nós podemos comparar aqui, por exemplo, a primavera é um período de frescor, de vida nova, as folhinhas começam a brotar, vem tudo novo. Quando a gente olha para o verão é aquele momento que traz produtividade, crescimento, as coisas estão ali a todo vapor, trabalhando, lutando. O outono, ele é um tempo de colheita, de recompensa daquilo que você fez, o trabalho que você realizou. Mas chega o inverno é aquela estação de dormência, de recolhimento. Parece que está tudo, a árvore está seca, tudo dormindo, parece que não está acontecendo nada. Mas é necessário, porque ela está se preparando, se renovando, porque vai vir uma nova primavera. Então, cada estação tem uma beleza única, e cada uma traz uma contribuição significativa para a nossa vida. Nós podemos aplicar tudo isso à nossa vida pessoal, queridos. O interessante é que, assim como Deus planejou as estações da natureza, Ele também planejou as estações da nossa vida. Há estações e nós precisamos entender cada uma delas. A vida tem a sua primavera. A sua vida precisa passar pela primavera. Sabe quando? É aquele momento, queridos, que nós começamos novos projetos. Aquele momento que nós olhamos animados para o futuro. Vamos conquistar, vamos fazer, vamos partir para cima. Está brotando, as coisas estão vindo no seu coração. Diz, eu vou um trabalho novo, eu vou começar um ministério diferente na igreja, eu vou me envolver. Agora olha, hoje de manhã inclusive eu cheguei alguns minutos aqui atrasados, uns 15, 20 minutos, porque nós estávamos numa classe desde as 7h45, 7h50, com vários irmãos sendo preparados para serem recebidos como discípulos membros aqui na primeira ceia de dezembro. Agora, glória a Deus, queridos. Foi terminando a Universidade da Vida, a gente estava reunido com eles, um tempo gostoso, e aí a gente falando para eles, olha, agora vocês já não são mais visitantes, agora vocês vão nos ajudar, vão estar envolvidos e envolvendo as pessoas. Ou seja, as primaveras é aquele momento na nossa vida, que a gente está sonhando coisas novas. Mas a vida também tem aquele momento do verão. O verão, queridos, é quando nós trabalhamos diligentemente, debaixo do sol quente, calor, sabe, coloca lá no sítio, a gente dizia a paeta. Mudou meu som aqui, alguma coisa aconteceu, não sei o que foi. A paeta, sabe o que é paeta? Paeta é um chapéu de palha. Era assim, Rubens? A paeta, o papai dizia, vamos comprar uma paeta pequena, paeta grande e tal, e tinha umas que era desse tamanho assim, para a gente ficar bem coberto e tal. Então, o sol quente, a gente trabalhando, queridos, naquele momento do calor do dia. Mas existe também o outono na nossa vida. É aquele momento em que vem o frutificar das coisas, sabe? O outono é aquele momento, sabe aqueles momentos que vocês trabalharam, nós trabalhamos, chegou o outono, é a gente colher o trabalho, os frutos daquilo que nós realizamos. E se nós permanecermos, queridos, fielmente em comunhão com Cristo, escute isso, uma grande colheita se manifestará, uma grande colheita acontecerá, naturalmente. Isso é consequência de um trabalho. Mas também vem o inverno, irmãos. O inverno, ele traz aquela finalização, às vezes, de um período. Entendem isso? Inverno pode finalizar um período. Inverno pode finalizar algo na sua vida em particular que está acontecendo. Você estava fazendo e de repente chega o inverno. Você precisa parar um tempo. Tempo de estagnação. O inverno, queridos, traz lutos. O inverno vem as dificuldades. No inverno acontecem muitas coisas que nós não esperamos, mas nós precisamos continuar. Não podemos parar no inverno. A vida continua. O inverno, se não passarmos por ele, não vai chegar a primavera. Outra primavera vai chegar, mas eu preciso passar pelo inverno. Tenho que passar pelas dificuldades, pelas lutas, pelos lutos,
pelas dores, pelas situações difíceis, porque sem inverno, não tem primavera. Se você parar no inverno, você nunca vai chegar na primavera. Se você ficar estagnado no inverno, estou com uma luta, não saio dela, você vai morrer ali, então não vai ter tempo de chegar na primavera. Se você não permanecer firme também no inverno, você não vai conseguir ver o futuro, o que Deus tem para você. E queridos, o nosso desenho perfeito de Deus para as nossas vidas é que Ele planejou tempos de frutificação e atividades. Existem momentos para isso. Existem momentos que você vai frutificar, envolver-se, mas Ele também trará tempos de quietude e descanso para nós. Aquele momento que a gente precisa parar, haverá tempos em que Ele nos pedirá apenas para a gente permanecer fiel, fazendo as mesmas coisas dia após dia. Tem dia que Ele vai falar, você não precisa fazer nada, você só tem que parar e permanecer fiel em mim. Permaneça fiel, permaneça fiel, permaneça fiel. Mas também haverá momentos de novos começos, de novos tempos. São as estações. Precisamos entender essas estações e continuar habitando na videira. Incrível é que, pela graça de Deus, queridos, nós vamos desfrutar das estações da colheita dos frutos de acordo com a nossa fidelidade. Pela graça de Deus, nós também venceremos os frios, venceremos os invernos, das dores, das lutas, dos lutos, das dificuldades, porque eu vou repetir, sem inverno não há primavera. E assim como as estações da natureza, tais como as estações da nossa vida, todas elas cooperam juntas, queridos, para surgir a perfeita vontade de Deus para cada um de nós. Resumindo, como que a vontade de Deus perfeita, o propósito de Deus se cumpre na nossa vida? Eu passando por cada uma das estações. Eu só vou entender, queridos, o propósito de Deus, se eu passar fielmente, habitando nele em todas as estações. Por quê, pastor? Porque tem gente que no momento da dificuldade, para. Tem gente que no momento do fruto, sobe na cabeça. Aí, perde as próximas primaveras. Tem gente que no verão, não quer trabalhar. No momento do pegar pesado, quer cruzar os braços. Tem gente, queridos, que na hora da primavera, que é momento de sonhar, momento de realizar sonhos, projetar, colocar no livro dos sonhos. Está chegando aí, eu quero mostrar para vocês o meu livro dos sonhos, o que Deus fez esse ano. Quantas coisas lindas. Mas tem gente que na hora da primavera não quer sonhar. E aí, como a pessoa pula, ou faz de conta que pula uma estação, o propósito perfeito da vida dela não se cumpre, porque ela vive queimando estações, ou para numa, ou sobe na cabeça em outra, ou deixa de trabalhar em outra, ou deixa de sonhar em outra, e não vive corretamente o processo das estações. Isso significa, por isso, muitas vezes que nós não estamos frutificando, porque nós não estamos habitando corretamente em cada estação nele, no Senhor. Nossa tarefa é uma só: permanecer nele. Permaneça na videira e permita que Deus faça em nós, em você, e por meio de nós, por meio de você, o que só Ele pode fazer, porque Ele diz: sem mim nada podeis fazer. É só Ele, queridos, que pode fazer. Então, à medida que refletimos sobre esse ensinamento de João capítulo 15, nós vemos Jesus aqui nos convidando a habitar nele como a videira, fonte de vida, de frutificação. Então Ele está nos alertando que sem essa conexão íntima, todos os nossos esforços se tornarão ou se tornam estéreis. Como vimos a parábola da figueira, queridos. Estava ali, mas não estava produzindo.
E assim como Jesus esperava encontrar frutos naquela figueira cheia de folhas, Ele também busca em mim, em você, em nós, não apenas uma aparência espiritualmente, mas frutos verdadeiros que glorifiquem a Deus. Não frutos nossos, mas frutos que Ele produz através de nós. No entanto, queridos, esses frutos não vêm simplesmente pelo fazer, pelo produzir, ou pela incessante atividade, ou pelas coisas, mas sim pelo permanecer, pelo habitar nele. Esse é um convite, nesta manhã, que se estende a todos nós, queridos. Não se trata de fazer mais, mas de estar mais em Cristo. Amém? Eu vou repetir, não se trata de fazer mais, mas de estar mais em Cristo. É isso, porque sem Ele, as nossas obras, elas são apenas folhas, sem frutos, que permanecem, não damos resultados. E nós vemos então, queridos, e vamos entender que Deus nos chama a um relacionamento mais profundo, que não depende das estações da vida, não depende se é inverno, se é verão, se é outono, depende do seguinte, de nós estarmos enraizados em Jesus, para que em qualquer tempo nós possamos frutificar segundo o seu propósito. Não depende, queridos, do frio, do inverno, do luto, da luta, das dificuldades, não depende das situações difíceis, não depende dos sonhos, não depende dos grandes frutos, depende de estar conectado nele. Depende de estar junto a Ele, depende de ter um relacionamento mais profundo com Ele. Então a lição para nós nesta manhã é muito clara. Deus não se agrada, irmãos, de uma vida de aparência. Ele não quer isso de nós. Ele não quer apenas folhas, Ele quer frutos, frutos que glorifiquem Ele, uma vida frutífera. E esses frutos só podem ser produzidos quando nós habitamos em Cristo, quando nós mantemos um relacionamento íntimo e constante com Ele. Eu repito, não se trata de fazer mais, mas de estar mais em Cristo. Pode repetir isso comigo? Não se trata de fazer mais, mas de estar mais em Cristo. Então, portanto, irmãos, se hoje você sente que a sua vida de atividades, muitas atividades, está cheia de atividades, se nós estamos aqui nessa manhã e temos percebido que nós estamos fazendo tanta coisa, mas vazia de frutos, muitas coisas, poucos frutos, esse é um convite para nós. Voltarmos para Jesus, a videira verdadeira, porque Ele é a única fonte de vida, é dele que provém a nossa capacidade de produzir frutos que realmente importam, que realmente têm peso de eternidade. Não são frutos que morrem, que ficam, que vão terminar aqui, mas são frutos de um legado eterno que permanecerá para sempre, conectados nele. Quero concluir, para vocês que estão aqui nessa manhã, vocês que estão nos acompanhando também nas redes sociais, e fazer um gancho para cada um de nós, queridos, nesta manhã, um convite de preparação para nossa conferência, para nossa vida futura. Queridos irmãos e irmãs, ouvintes, amigos, pessoas que estão nos ouvindo nesta manhã, que estão aqui hoje, que estão nos acompanhando nas redes sociais, nós vimos como aqui a vida espiritual pode ser comparada a uma árvore. Jesus faz isso, Ele compara a videira e Ele compara a figueira. Uma frutífera quando o galho está ligado a ela, e uma infrutífera que só é aparente. Uma árvore que só pode dar fruto quando nós permanecemos a videira que é Jesus. Sem Ele, irmãos, sem eles, ouvintes, nossas tentativas de produzir frutos serão em vão. Resumindo,
se você está me acompanhando, se vocês estão aqui, estamos tentando produzir frutos, sem estar nele, é em vão. Precisamos primeiramente parar tudo, se conectar com ele. Se estávamos conectados e a gente foi perdendo, temos que reconectar com ele. A condição do fruto não é fazer, é estar, é permanecer, é habitar. Essa é a condição. Talvez você esteja nesta manhã ouvindo essa mensagem e percebendo que assim como a figueira, sua vida está com folhas, bonita, linda, mas falta frutos. Hoje é um dia de se reconectar, ou até mesmo de conectar a sua vida com Jesus, a sua vida com a videira. Hoje é um dia de um novo começo. Esse mês, essa conferência, dentro do que nós estamos estabelecendo o governo, queridos, não existe governo estabelecido sem conexão com ele. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem percebendo, eu preciso desse novo começo, eu preciso de me reconectar. Não importa, queridos, o quão longe vocês estejam, não importa o quão longe você tenha se sentido até agora, talvez esse é o momento. Jesus está de braços abertos para te receber nesta manhã. Ele não te pede que você faça mais. Não é isso que eu estou fazendo esse convite, e nem Ele faz esse convite para que você faça mais. Ele está te chamando para estar com Ele, conectado com Ele. Se vocês que estão me ouvindo estão cansados de tentar produzir, queridos, frutos pelas próprias forças, nesta manhã entregue-se por completo a Jesus. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus hoje. Ele é a fonte verdadeira de vida, de fruto. Só Ele. E ao permanecer nele, você vai ver a transformação que só o poder dele pode fazer em sua vida, pode realizar em sua vida. Eu creio nisso. Nós podemos até nos esforçar, mas se estivermos desconectados nele, você pode estar fazendo muito, talvez você está me acompanhando e ouvindo, ou você vai ouvir essa mensagem, fazendo muito, fazendo. Alguém aqui também, queridos, podemos estar fazendo, mas estamos desconectados dele, estamos longe dele. Isso significa que se nós estivermos fazendo isso, nós acabaremos experimentando a esterilidade espiritual em nossas vidas, como aquela figueira que Jesus amaldiçoou por não produzir frutos. Não é isso que Jesus quer de mim, de você. Não é isso que Jesus quer de nós, queridos. Talvez você esteja aqui se sentindo cansado, tentando fazer tudo pelas suas próprias forças, enfrentando as lutas, os desafios, tantas coisas da vida, porém sozinho, sem estar conectado nele, sem estar com ele. Talvez você sinta que apesar de todos os seus esforços, não tenha conseguido encontrar paz, encontrar alegria, encontrar um verdadeiro propósito, mas nele você encontra. Nele você encontra. Deixe-me dizer uma coisa muito importante para todos nessa manhã, queridos. Jesus é a videira que pode transformar a sua vida. Só Ele. Pastor, eu sabia disso, eu já sei disso, estou cansado de saber disso. Por que então, queridos, que muitas vezes não estamos produzindo? Por que nós não estamos dando frutos? Se eu sei, mas o fato de saber não significa que eu estou vivendo. O fato de saber não significa que eu estou habitando. Não estamos falando de um conhecimento, de saber, mas estamos falando de ser, de estar, de permanecer. Jesus, Ele nos chama para uma vida constante, atividade de exaustão, queridos. Ele não nos chama para isso, não. Jesus não nos chama para a gente ficar exaustivos, cansados, não. Ele
Jesus nos chama para um relacionamento profundo e verdadeiro com Ele. Se a gente estiver com Ele, nós não vamos nos cansar. Quando a gente falar de ganhar vidas, nós vamos sentir alegria, desejo, paixão, amor. Vamos querer trabalhar. Quando nós permanecemos nele, nós encontramos descanso para nossa alma. Nós começamos a viver a vida plena que Ele nos prometeu. É isso que Ele nos oferece aqui nesta manhã. Uma vida plena. Não é sobre o que você pode fazer, mas sobre o que você pode ser nele. Eu vou repetir isso. Não é sobre o que você pode fazer. Essa ministração é para isso. Não é sobre o que você está fazendo. Não é sobre o que você pode fazer, mas sobre quem você pode ser nele. Esse é o segredo. Talvez hoje que ele seja o dia em que Deus está te chamando para se conectar a Ele de uma forma que você nunca tenha experimentado. Nunca. Eu estou falando isso com vocês, Cris. Dentro de mim, meu coração está assim, ó, bombando, porque eu quero viver isso, eu quero ser mais frutífero, eu quero produzir mais frutos. E eu sei que essa produção de frutos depende dessa conexão com Ele. Eu estou falando, meu coração, queridos, está assim, porque eu quero, Pai, experimentar uma conexão que eu nunca experimentei. Eu quero algo novo. Eu sei que esse mês Deus tem algo novo para mim. Eu sei que essa conferência Deus tem algo novo para mim. Eu sei. Sabe, queridos, se você ou você que ouviu essa mensagem sobre habitar na videira, ou está ouvindo, percebeu, está percebendo que tem tentado viver por conta própria, desconectado da videira, eu quero fazer um apelo a vocês. Queria pedir para vocês se colocar de pé. Tanto os irmãos que estão aqui no templo, quanto você que está me ouvindo, eu quero te convidar nessa manhã, que se você está aqui hoje e ainda não entregou a sua vida a Jesus, ou você está aí desconectado da videira, quero te convidar a você fazer isso agora, nesta manhã. Como eu disse, Ele está com os braços abertos para te receber, para te dar uma nova vida, uma vida cheia de propósito, paz, esperança, alegria. Ele te ama tanto, queridos, que entregou a sua própria vida por mim, por você, por nós. E tudo o que Ele pede é que você venha a Ele, que você se renda a Ele, que você confie nele. É só isso. A palavra de Deus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso significa que Jesus, em Jesus, nele, nós temos uma promessa de uma vida eterna. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas embora a gente tenha uma promessa de vida eterna, também significa que aqui, hoje, agora, Ele deseja te dar uma vida nova, abundante, cheia de sentido. Mas para isso, você precisa estar conectado ou reconectado nele. Então, se você se sente tocado por Deus em seu coração nesse momento, queria que você fechasse os seus olhos. E se você sente que precisa de uma conexão ou de uma reconexão com a videira, que precisa de um novo começo, que precisa de começar outra vez, eu te convido a dar um passo de fé. Abra o seu coração para Jesus e permite que Ele transborde, que Ele transforme em sua vida, de dentro para fora. Ele quer fazer algo dentro de você neste momento. Eu quero orar junto com você. Senhor Jesus, se você puder orar comigo também, repetir essas palavras, ou você que está me ouvindo através das redes sociais, repita comigo, diga: Senhor Jesus,
Hoje eu te reconheço que eu preciso de Ti. Eu estou cansado de tentar viver pelas minhas próprias forças. E neste momento, eu entrego a minha vida a Ti. Eu quero estar conectado a Ti. O Senhor é a videira verdadeira. Perdoa os meus pecados. Transforma o meu coração e me dá uma vida nova. Eu creio que Tu és o Filho de Deus, que morrestes por mim e ressuscitastes para me dar uma vida eterna. E a partir de hoje, eu quero caminhar contigo, permanecer em Ti, para que eu possa viver a vida que o Senhor planejou para mim. Em nome de Jesus. Amém. Pai, nesta manhã, diante dessa oração, que alguns fizeram aqui, se conectando e reconectando-se com o Senhor, e aqueles que também estão nos acompanhando, Senhor, por distância, nós oramos para que seja selado essa oração, para que cada um de nós, para que cada uma dessas pessoas, a partir desta oração, tenha uma conexão e uma reconexão com a videira, possam habitar a partir de hoje nele e ter uma vida frutífera em Cristo Jesus. Nós abençoamos para a glória do Teu nome. Amém e amém. Amém, queridos. Tem alguém aqui nessa manhã que fez essa oração pela primeira vez, que nunca tinha orado, convidando Jesus para entrar no seu coração? Se tiver, só faça assim com a sua mão. Glória a Deus. Tem mais alguém que fez essa oração? Temos uma pessoa aqui. Tem mais alguém que fez essa oração pela primeira vez? Temos mais uma aqui. Tem mais alguém que fez essa oração pela primeira vez? Temos lá. Glória a Deus. Se você nunca tinha convidado Jesus para entrar no seu coração, aí na sua casa, assim como algumas que estão aqui, também não. E você talvez, você não tem um lugar, você não está num templo. Eu quero pedir para que você procure uma igreja, talvez próximo de você. Você tem também aqui nas nossas redes sociais o nosso endereço, você pode nos procurar, vamos dar toda a atenção especial a vocês. Mas essas pessoas que fizeram essa oração hoje, pela primeira vez, que não tinha feito, que eu não tinha visto convite ainda, para vir, você que levantou a sua mão, eu queria que você viesse aqui na frente, eu quero dar um abraço em você, e fazer uma oração por sua vida, abençoar a sua vida. Você que nunca tinha feito, pode vir aqui à frente, eu quero só te dar um abraço. Pode vir, queridos. Glória a Deus. Se tiver mais alguém, pode vir aqui. Vem aqui um irmão também, uma irmã. Vamos abraçar esses irmãos. Querido, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, nessa manhã. Glória a Deus. Deus continue te abençoando muito. Amém. Glória a Deus. Amém. Oh, que bênção. Aleluia. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Essa aqui é a família de vocês. Oh, glória. Glória, glória. Glória. Fica aqui um pouquinho. Muito bem. Quero que vocês se sintam parte dessa família de aliança. Essa é a casa de vocês. Em nome de Jesus, sintam-se em casa, sintam-se parte dessa família, em nome do Senhor. Isso aqui, para quem não sabe, é o papai do Guilherme, né? Glória a Deus, que bênção estar aqui. Vem cá, Guilherme, dá um abraço aqui no seu pai. Eu lembro do Gui, quando ele chegou, da mamãe do Gui. Vem cá, mamãe do Gui. Eu lembro que o Gui estudava com a Gabi. Lembra, Gui? E o Gui, lembro da Gabi contando, compartilhando comigo sobre um jovem que ela tinha conhecido, né, eram adolescentes. E é uma alegria tê-lo aqui nessa manhã. Que essa decisão seja uma decisão que vale a pena na sua vida, na sua família, no seu contexto, em todas as áreas. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus, que eles podem voltar aos lugares. Podem se sentar por um momento. Que sejamos esses ramos frutíferos, habitando na videira. Amém? Diga à pessoa que está ao seu lado: você é um ramo frutífero. Reforce isso para a pessoa, diga: você é um ramo frutífero.